Só porque está dando Nada, que isso. Você está ao vivo. Estão dizendo aqui que a gente está ao vivo, galera. Vamos ter confirmação. Tá ao vivo, tô assistindo aqui. Opa! Estão ao vivo, então. Beleza. Galera, sejam bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos. A nossa última live, essa aqui é uma live do programa educacional Diálogos Incômodos, Trocas sobre Racismo Ambiental. É uma extensão desse programa que está acontecendo já há quase um mês agora. Um programa oferecido pela Parley Brasil, em colaboração com o Engaja Mundo, representado aqui pela Karina, e pelo MNE, representado pela Gabriela Vicente. Então, já que eu comecei também a me apresentar, já vou apresentar as meninas e o rapaz também, né? Então, Gabi Vicente está aí com a gente, uma das facilitadoras do programa. Charlene Silva dá o seu alô aí também, uma das facilitadoras também do nosso programa. Salve, Karina salve. Penha, bióloga. Carol Sodré, outra facilitadora. Estamos aí com Thaís Gonçalves também, coordenadora da Parley Brasil. E aí, gente, já fomos lá para o norte, já fomos lá para o sul também. E o nosso grande convidado de hoje, Raul Santiago. Fala, Raul. Beleza. Salve, salve, tamo junto. Vamos que vamos. Então, galera, vamos esperar mais um minutinho assim para começar a Vera, mas nesses minutinhos a gente vai começar a botar o Raul para gingar. E hoje vai ser tudo na base do tweet. Então, vamos começar devagarinho, mas já tweetando. E é o seguinte, Raul, se apresenta num tweet e explica para a gente o que é favela e ODS num segundo tweet. Então, você tem 2 tweets para a gente começar. Galera, vai chegando, que depois eu explico aí como é que vai ser o formato e a gente começa a Vera, beleza? Vai lá, Raul. É nóis. Ó, já falou rápido naturalmente, então essa pressão vira freestyle, mas vamos que vamos. Bom, eu sou Raul Santiago, né? Sou morador aqui do Complexo do Alemão a minha vida inteira. Faço parte de vários movimentos sociais pelo direito à favela, a vida na favela, né? E outros direitos aqui dentro, contra a violência que a gente vive historicamente. E, recentemente, tenho me envolvido com as questões climáticas, né? Digamos que nos últimos 2 anos, mas o ano passado como um carro central, que me trouxe para a ideia do Favela e ODS. Favela e ODS é basicamente um espaço que eu criei aqui, ainda online, com pequenas ações na rua, no campo, focadas na favela, para tentar discutir o significado que são os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável e a ideia do próprio racismo ambiental, né? Exatamente por aqui dentro a gente muitas vezes não ter espaço ou não fazer essas discussões, justamente porque somos vistos como já excluídos desses debates, dessas realidades, quando nos falta a maioria dos direitos básicos, quando a maioria das decisões tomadas não nos inclui. Então, o Favela ODS é uma provocação, principalmente no campo de uma educação consciente, né? Discutir sustentabilidade, discutir a importância de falar de clima a partir da favela, com a própria favela. Então, é um start exatamente de campo, principalmente de educação, semear aqui dentro, nessa geração e nas novas gerações, um envolvimento maior sobre a importância e a potência que pode ser a favela dentro desse debate sobre os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. E racismo ambiental, obviamente, é a nossa exclusão, a gente não está, então é muito sobre isso, é de fato inserir o nosso povo nessa discussão a partir das vivências que a gente tem. Nossa, perfeito, que tweet. Começamos bem. Então, galera, eu não apresentei o formato aqui, mas só para vocês saberem, para poder passar a bola também. Começamos já com uma introdução, né? Boas-vindas aí a galera, sejam todos bem-vindos de novo, para quem está chegando agora. A gente teve essa primeira introdução do Raul e do que é o Favela ODS, esse projeto dele que nesse momento está online. A gente vai seguir, então, com perguntas das nossas facilitadoras e minha também, e da Thaís também. Não me apresentei, né? Bom, meu nome é Juliana Poncione, eu sou diretora da Parley Brasil. Então, vão ter perguntas de todas nós que estamos aqui para o Raul, e vai ser um negócio meio roda viva, meio tweet, a gente pergunta, ele responde. Temos meia hora nessa fase, e a gente vai passar para uma outra fase que a gente vai trazer as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat do YouTube, abertas a qualquer um de nós. Se quiserem focar no nosso convidado, maravilha, mas se quiser perguntar para a gente também, está aberto. A Thaís vai ficar de olho lá no chat, então pode mandar as perguntas lá, fiquem à vontade. Se puder, bota pergunta, que ajuda. E, bom, a partir disso, então, passa a bola para a Karina, que vai
facilitar esse processo aí com vocês. Vamos que vamos. Vai lá, Karina, por favor. Boa noite, gente. Todo mundo que está assistindo aí, acompanhando a gente, obrigada. Raul, obrigada. Meninas todas, muito obrigada por a gente estar aqui agora. Então, Raul, bora começar assim, né? Eu acho que começar do começo, né? De uma coisa que a gente já está falando, já traz o nosso título. Eu faço parte do Engajamundo, sou articuladora. Nos últimos 2 anos, fui coordenadora do grupo de mudanças climáticas, né? Então, sou ativista socioambiental. E dentro do Engajamundo a gente fala muito de ODS, né? Especificamente de 5 ODS, que são os nossos grupos de trabalho, mas depois a gente fez uma planilha louca e soube que a gente fala de todos os ODS, porque eles estão muito vinculados, né? É um tema muito transversal, assim, um do outro. Mas a gente sabe, né, que ODS, 17 objetivos, não sei lá quantas metas, mas afinal, para a gente começar, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Fala aí para a gente. Boa, muito bom. Os ODS, né, são um acordo que foi feito para tentar reduzir a desigualdade da pobreza, né, garantir mais direitos, proteger o mundo, né, diante da gravidade das violências que vem acontecendo em relação ao meio ambiente, às mudanças climáticas. Então, em 2015, né, salvo engano, na ONU, houve uma grande conferência de vários países, 193, na verdade, que aderiram a essa ideia dos Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável, fizeram um acordo para tentar reduzir uma série de violações que impactam a humanidade, o meio ambiente e o clima como um todo. E esses objetivos eles estão resumidos, né, em 17 objetivos globais, que cada um tem vários, se desenvolvem em muitas outras frentes de trabalho, mas esses 17 resumem o que surgiu do acordo desse encontro, e no momento ainda são esse acordo e essa ideia, né? Apesar de estarmos avançando, de ter muitos movimentos, muitas pessoas tentando garantir, fazer isso valer, a realidade é que os países, as pessoas no campo do poder, de tomada de decisão, que, em tese, assinaram esse plano quando ele surge lá em 2015, ainda continuam fazendo muito pouco ou nada relacionado aos ODS. Então, o ODS é uma coisa que pode ser uma ferramenta potente para a gente garantir direitos, reduzir pobreza, diminuir a poluição, o clima, a violência que a gente tem vivido com a terra, com a água, com o clima como um todo, mas precisa exatamente de espaços como esse, de cada vez mais a gente debater, conversar e trocar para que mais pessoas conheçam, saibam da existência dos ODS, porque para mim, por exemplo, que faço um movimento pelos direitos humanos a minha vida inteira dentro da favela, só me conectei com os ODS recentemente. É uma coisa de 2 anos e meio na minha vida e ainda sigo aprendendo sobre isso. Então, como algo tão importante fica fechado ainda, né, numa bolha de pessoas ou poderosas ou brancas que muitas vezes falam que vão fazer uma série de coisas, mas sem a nossa presença ali dentro, excluídos como sempre, fica no campo da ideia, porque a prática, quem está no dia a dia, na rotina, somos nós, sofrendo os impactos e tentando frear esses impactos, né? Então, o ODS é um conjunto de objetivos muito potentes que podem ser pressionados para que, de fato, encaminhe e a gente consiga reduzir pobrezas, desigualdades e questões climáticas no agora e no futuro, né? E é uma agenda que tem um prazo, né? É pensada até 2030, né? Então, já estamos com um tempo pequeno aí para muita coisa ser feita e a gente precisa lutar por isso, principalmente diante de realidades onde no mundo governos com pensamento de extrema direita, desrespeito ao ser humano e à natureza vem crescendo e isso atrasa ainda mais qualquer possibilidade de avanço sobre os objetivos globais para o desenvolvimento sustentável. Vai que vai. Boa, Raul, valeu. Vamos ainda falar muito das coisas que tu trouxe aí. Agora eu chamo a Charlene, que vai trazer a nossa próxima pergunta. Boa. Bom, seguindo o fluxo, a partir dessa definição de ODS muito bem feita por você, Raul, nós temos a ODS 4, que é a educação de qualidade, que visa assegurar a educação inclusiva e qualitativa de qualidade para promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, na sua opinião, como o racismo ambiental é visto nas favelas? É a primeira pergunta. E como está sendo a resposta da comunidade perante as ações, né, de trazer os conceitos ambientais para dentro da favela? A sua pergunta é central, né? Porque eu me uso como exemplo e as minhas redes de amizade, pessoas que eu convivo, a própria palavra racismo ambiental na minha rotina é muito nova.
Então, a própria estrutura de racismo, e aí anexando ao conceito ambiental, o racismo ele já nos exclui, né, dos espaços de tomada de decisão, dos grupos que refletem certas questões, e isso tem chegado muito recente para mim. E eu tenho o Favela ODS, por exemplo, é uma tentativa de multiplicar isso que eu vou aprendendo o mais rápido possível para que mais pessoas se envolvam. Então, acho que precisa de ter um movimento muito mais forte. Existem iniciativas importantes, tanto no Complexo do Alemão, como no Brasil inteiro, em diversas regiões, né? Mas isso fica muito invisibilizado quando somos nós por nós fazendo. As estruturas elitizadas que alcançam esse espaço, muitas vezes estão falando de coisas que são importantes, mas que estão distantes da nossa realidade, e as instituições dentro do território que estão fazendo um trabalho potente de educação, impacto e transformação real, muitas vezes não conseguem a mínima sustentabilidade e a dignidade para o seu trabalho, né? Então, eu acho que é mais um ponto que precisa ser incentivado no nosso país e ficou muito nítido nessa realidade de pandemia, não só sobre a educação ambiental, mas a educação como um todo, sobre a possibilidade de retrocesso que a gente vai viver de forma muito rápida. Porque quando chega a pandemia e chega a quarentena, cessa todo o fluxo de atividade da vida humana, de certa forma, para a nossa segurança, a estratégia do online vira regra, inclusive no campo da educação. Só que só nesse processo a gente já exclui muitas pessoas, exclui a maioria da juventude negra, periférica, favelada, indígena, quilombola, porque na minha própria casa, minhas crianças, eu não vou mentir dizendo que elas estão conseguindo fazer os trabalhos escolares pela internet, sendo que a nossa internet ela não é da melhor, não tem um equipamento tecnológico de ponta para essas pessoas usarem. Então, no próprio avanço do mundo, nesse momento, enquanto a gente conversa, o avanço ele avança mais na desigualdade do que na construção de transformação. As crianças periféricas, faveladas, negras, quilombolas, indígenas, nesse momento, elas estão ficando para trás num cenário onde quem tem privilégio que permite o acesso, inclusive, a uma educação de qualidade, estão lá na frente. Então, o ODS 4 é central, né, importantíssimo, principalmente nas favelas e periferias, porque a educação transforma. O Favela e ODS que eu estou puxando aqui na favela tem o campo educação como regra central, porque é juntar pessoas para saber que isso existe, para a partir disso a gente refletir uma ação. Então, tem trabalhos potentes, mas não tem o mesmo espaço, né? E aí, quando a gente pensa racismo ambiental e educação nessa linha, inclusive as instituições que discutem a questão ambiental, mas são brancas, tocadas por pessoas brancas, que historicamente viveram em ambientes de privilégios, essas pessoas entenderem que não há avanço nenhum em qualquer um dos ODS se não tiver incluso ali a população que sofre essas violências e os impactos maiores, né? Então, o ODS 4 é uma questão importantíssima que precisa ser ainda assim mais incentivada, porque, infelizmente, na prática, não está tão constante, ao menos nos espaços que eu convivo, né? Segue o fluxo. Muito legal esse bate-papo. Papum. Muito bom a gente começar falando sobre a questão do ODS 4, porque traz a questão da educação. E sem educação a gente não consegue fazer mais nada nessa vida, né? Sou suspeita para falar, porque eu sou professora, mas enfim. Mas agora falando especificamente do ODS 2, que fala sobre fome zero e agricultura sustentável, né? Essa questão de acabar com a fome, de alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição da população periférica. E aí a gente entra numa questão sobre o nutricídio, né? E aí também é uma pergunta dupla, que, na verdade, primeiro, eu queria que você contextualizasse um pouquinho sobre o que é nutricídio para quem está assistindo, né? Bem básico mesmo. E depois, que é a pergunta central, como que a gente consegue trazer a pauta do nutricídio dentro das comunidades hoje? Isso é uma opção viável? Picotou o finalzinho. O que é o nutricídio nas periferias e se é o quê? Isso, como a gente traz a pauta do nutricídio hoje nas comunidades? Isso é algo viável? Isso é uma pauta viável? Maravilha. Não, eu acho que é uma pauta central, né? A gente falar sobre nutricídio nas favelas e periferias, porque a realidade do agora, na própria pandemia, é que a gente não tem acesso nem a uma alimentação digna, né? Não se trata nem de entender o que é o alimento que está chegando para nós, populações mais pobres, né? A gente não consegue nem entrar no campo da discussão de agrotóxico e tal, etc. Ainda é o campo muito da sobrevivência, trabalhar de manhã para garantir o almoço da tarde, no almoço da tarde trabalhar após isso para garantir a comida da noite, né? Então, existe uma desinformação muito forte, né? A gente mistura exatamente como você
falou com o campo número 4 do ODS sobre educação, exatamente porque não tendo essas discussões, a gente acaba virando refém do que chega, do comum, sem ter uma consciência crítica para refletir de fato o que a gente está consumindo, o que está chegando em nós, ou mesmo o porquê não chega, ou de onde vem, e toda a cadeia de exploração, né, onde a pessoa que produz o produto não recebe quase nada no campo capitalista e até chegar às favelas e periferias tem um encarecimento. Então tem toda uma cadeia de coisas não discutidas que eu acho que, no meu pensamento, faz parte desse nutricídio, né? Que é todo um composto de exploração de pessoas específicas, onde elas são exploradas na mão de trabalho inicial, que é quem está plantando, que é quem está fazendo o trabalho, que é quem está se envenenando com o agrotóxico, com a injeção do agrotóxico, mas no campo de como muitas vezes isso não chega na ponta dessas mesmas pessoas, né? Isso sai de um lugar, dá a volta ao mundo e não chega nas pessoas iguais a essas pessoas, porque a fome é regra, a desigualdade é regra, o não conhecimento nenhum sobre estratégias é regra, e aí sobre o que são essas coisas, sem estratégia de cuidados. Então eu vejo o nutricídio como uma questão central, porque é muito legal estar falando sobre a EDS, porque isso é muito novo para mim também. Então eu estou falando sobre coisas que eu estou aprendendo e tentando aplicar dentro da minha casa. Eu vivo numa casa com 4 crianças e a minha companheira, né? A gente tem ali a nossa pequena creche e a gente vai experimentando um novo formato de vida dentro da realidade da desigualdade. E o nutricídio, por exemplo, é uma palavra que eu conheci recentemente, esse ano, inclusive, e eu estava refletindo sobre esse ciclo, né? Sobre qual o significado disso na favela e como eu explico isso para as pessoas. E é exatamente isso. O explicar é o processo inicial, porque a gente, às vezes, está excluído de uns debates onde nós somos o alvo central da violência que isso gera, né? Então, eu vejo isso como uma questão central muito importante de ser discutida, porque a gente não está falando de alimentação segura dentro da favela, a gente, muitas vezes, nem tem o alimento na mesa da pessoa favelada. Na pandemia, um dos grupos que eu faço parte teve que se aliar com outros grupos para poder ajudar as pessoas a terem o que comer, porque diante de um cenário de quarentena e desaceleração da sociedade, em menos de uma semana a favela passou fome, declarou a quarentena, a favela imediatamente passou fome, passou sede, não tem acesso, sabe, a uma alimentação digna, não tem um conhecimento básico sobre o que está chegando na sua mesa, não tem capacidade mínima dentro da estrutura de poder pública, de política pública, que não chega para esses espaços, de reciclar o seu lixo, de entender o que é o quê, de pensar outros formatos de lidar com a alimentação. É muito no duro ali, né? Isso é o prato de comida e acabou e não sabe de onde vem. Então eu acho que é uma discussão central, que inclusive as pessoas valeriam fazer uma live somente sobre nutricídio, né? Porque discutir a alimentação segura das pessoas é um tema central na minha vida. Eu, por exemplo, para passar essa bola nesse tweet aí que está virando quase um fio, mas, por exemplo, alguns refrigerantes, várias paradas, a gente só vai ter noção de como algumas coisas fazem mal para nós quando a gente já chega na vida adulta, tá ligado? Porque eu vejo muito a gente na favela é comum querendo acalmar nossas crianças, não sei o quê, quando você não taca ela no YouTube, que quem tá falando ali é uma pessoa branca, nada a ver com a nossa realidade, você taca refrigerante, taca açúcar, tal, etc. Então, em todos os campos a gente está desguarnecido de informação e a gente cai no fluxo de envenenamento que essa estrutura gera diariamente na nossa sobrevivência, né? Então, discutir esse tema é uma questão central. Falar sobre o nutricídio é, sim, salvar vidas nas favelas e periferias, é salvar vidas negras, é salvar vidas indígenas que estão tendo seus territórios desmatados e violados por uma ideia de uma cultura pop de envenenamento da população, né? O agro é pop. Sensacional, Raul. Pô, que alegria te ouvir, né? E que beleza essa troca, assim. Pô, daí, puxando a sardinha para o meu lado, sou sanitarista, tem que falar de saneamento e água. Tem que falar de ODS 6, não tem jeito, não vou fugir disso. E daí, dentro disso, né, e trazendo um pouquinho da contextualização da ODS 6, é o Objetivo de Desenvolvimento que visa garantir acesso à água limpa, esgotamento sanitário e gerenciamento de resíduos, né? E quando a gente olha para o contexto da favela, onde o Estado não se coloca como responsável, né, dessas necessidades humanas, qual que é a relação dessa ausência com a necropolítica? Essa é a primeira pergunta. Daí eu quero embalar, assim, na sua própria experiência, né, porque, assim, hoje a gente tem muitos problemas com descarte de lixo, né, em terrenos, enfim, sem moradia ali, né, no contexto da favela. Daí quais foram os seus próprios passos, né, para esse engajamento com reciclagem, por exemplo, né, por onde você começou?
Maravilha. Central isso daí, o ODS que fala sobre água potável, saneamento e etc., na ODS 6, é uma das grandes questões que eu me envolvi primeiro, principalmente também nos últimos acontecimentos diante da pandemia coronavírus, né? Então, vou tentar amarrar um contexto do agora para o passado, mas a falta de água foi a grande questão que mobilizou o grupo que eu faço parte, que é o Gabinete de Crise do Complexo do Alemão, para agir diante da pandemia coronavírus. Porque a dica número 1, central da Organização Mundial da Saúde, é lavar as mãos o tempo inteiro para evitar se contaminar e proliferar o vírus. Só que na realidade em que eu vivo, quem me acompanha vê isso, várias vezes na madrugada, 1h, 3 da manhã, eu estou carregando água, porque só chega água na favela 2 vezes por semana. E a gente não tem noção de qual é esse dia da semana, que horas vai chegar essa água. Então, basicamente, quando a água cai, você vê um movimento gigante na favela de pessoas enchendo caixa d'água, balde, fazendo o máximo possível para acumular água, porque vai passar um período sem acesso a isso que é tão importante. Então, a gente começou a se mobilizar diante da pandemia, porque a falta de água foi também, junto com a fome, uma coisa imediata. E isso passa por um processo exatamente da não implementação histórica de um plano de saneamento, de uma continuidade de investimento nas populações negras, periféricas e faveladas. Então, quando a gente pega o Complexo do Alemão, o plano de abastecimento de água, né, de saneamento básico aqui, esgotamento da água, etc., tudo isso é construído há muitos anos atrás. O plano de água, de acesso à água para as pessoas, é de 40 anos atrás, numa época que o Complexo do Alemão era uma favela pequena. Hoje a gente está falando de 150 mil pessoas, 16 localidades que tem o fluxo de 40 anos atrás, de encanamento e distribuição de água de 40 anos atrás. Então, obviamente, vai faltar e, obviamente, a gente vê que não há interesse do poder público, porque muitas vezes a empresa que fornece água no Rio de Janeiro, quando se envolve com algumas questões aqui na favela, é porque queimou a bomba e tem que trocar a bomba e não passa disso. E ainda reclama quando tem que trocar essa bomba, né? Imagina, uma bomba que tem que gerar água para esse tanto de pessoas. Então, está tudo envolvido com a necropolítica, né? Quando você não tem água, você tem esgoto a céu aberto na maior parte da favela. Quando a política pública chega, é literalmente a política do tampa esgoto e não resolve esgoto, né? Que é botar um chão, uma laje ali por cima, mas a vala continua embaixo igual. Quando chove, tudo enche, destrói a casa das pessoas, mata pessoas, é uma questão absurda. Você não tem uma coleta legal de lixo dentro dessa estrutura de realidade, e aí vem a chuva, leva para os... Então, tudo encaminha para essa necropolítica, né, pela não garantia desse ODS básico, por uma coisa tão importante como saneamento e acesso à água potável. Sem contar que a gente tem uma estrutura ainda de sobrevivência muito grande, porque é importante falar para as pessoas que dentro da favela existem as classes sociais dentro da favela também. Todo mundo ali é pobre, está no cenário da desigualdade, mas tem pessoas pobres que têm uma casa própria, tem gente pobre no aluguel, tem gente pobre que mora num barraco. Então tem uma estrutura de desigualdades muito grande, e quanto mais pobre dentro desse cenário, mais perto do esgoto a céu aberto você vive, menos acesso à água encanada você tem, mais suscetível a sofrer violências decorrentes de enchente, deslizamento, doenças geradas pelo acúmulo de lixo em certas áreas. Então, discutir água potável, saneamento e necropolítica está totalmente envolvida na realidade, ao menos aqui do Rio de Janeiro, no convívio que eu circulo, né, e acredito que em outras regiões do Brasil, porque água é direito básico, e se você não tem o direito básico, isso já diz muito da estrutura de sociedade que você vive, né? E, infelizmente, no Complexo do Alemão, água é a grande questão, é o grande tema de conversas de WhatsApp, é o grande tema que mobiliza as pessoas. Está caindo água hoje? 3 horas da manhã, o vizinho batendo na porta, o vizinho, está caindo água, e aí você muda a sua rotina, você não descansa, você não tem sono, então é necropolítica total, né? Porque impacta na sua saúde física, mental, impacta em como você vai acordar no dia seguinte, como você vai se desenvolver na sua realidade, então é central, né? Gravíssimo, e falar de água é falar de necropolítica, falar de saneamento na favela é falar de necropolítica. E só para passar a bola realmente, pensando ainda dentro de casa, nos meus filhos e nas minhas vivências, hoje eu moro numa outra área do Complexo do Alemão, né? Fui conseguindo outros trabalhos e tal, e aí me equilibrei dentro da realidade que eu vivo, mas eu nasci morando numa casa de 2 cômodos que beirava a vala, né? Então, muito da minha infância foi para ir para a escola, para ir para algum lugar, eu tinha que pular a vala para poder sair da favela, e muitas vezes a gente caía dentro dessa vala, brincava dentro dessa vala, né? Vala é esgoto, literalmente, misturando todos os dejetos ali dentro daquele espaço. Então, infelizmente, é uma realidade muito comum que
houveram pequenos avanços, mas esses avanços ainda são muito mais estrutura de maquiagem e nada de investimento para essa realidade e muita campanha política do que, de fato, transformação. E hoje, por exemplo, a questão do lixo ainda é a grande questão. E eu me envolvo no movimento social por conta de produção cultural e discussão sobre lixo. Então, o primeiro projeto que eu me envolvi aqui no Complexo do Alemão em 2009 se chamava Descolando Ideias, ainda existe até hoje, e no objetivo inicial a gente queria falar sobre lixo, exatamente porque a gente entendeu a matemática simples de que não tem um lugar para fazer o descarte correto do lixo, não tem uma política pública funcionando diariamente ou com uma estrutura minimamente fixa e organizada de coleta desse lixo. Aí, vários bolsões de lixo ficam espalhados pela favela. A chuva vem, o esgoto sobe, falta luz, pessoas morrem. Então, eu comecei a agir literalmente, conhecer inclusive mais a favela, exatamente para refletir questões relacionadas ao lixo, né? E hoje, infelizmente, é triste ver que água e saneamento ainda são grandes questões centrais dentro da favela para a gente ter qualquer estrutura de dignidade enquanto ser humano, mas a necropolítica é a regra. Nossa, obrigada, Raul. É interessante trazer esse ODS também, né? Porque eu não sei se você vai lembrar, mas nosso primeiro contato aconteceu no início do ano, você buscando, acho que você não deve lembrar, mas você buscando no Instagram alguma organização que pudesse ajudar exatamente com um projeto que ajudasse com a questão do lixo, né? Com o gerenciamento dos resíduos no Complexo do Alemão. Acabou que nunca mais rolou nenhum papo porque começou a pandemia e aí a urgência, né? Nossa, mudou completamente, mas legal, vamos continuar esse papo com certeza quando a realidade permitir, né? Tamo juntão. Mas, bom, então eu vou trazer o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de todos e todas, de todas as idades, em todas as idades, né? E a gente, pelo menos assim, eu entendo que esse ODS está muito ligado com acesso ao lazer, com acesso à natureza, né? O bem-estar humano, a gente é parte da natureza, né? Então, essa convivência com o meio ambiente natural e o lazer nesses espaços, ele é muito importante para o nosso bem-estar, como você falou também, bem-estar físico, bem-estar mental. E o Rio de Janeiro, né? A gente mora aqui no Rio, para quem não sabe, a única que está fora é Karina e Thaís, tá? A gente não apresentou estados, o resto todo está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que é visto como essa cidade maravilhosa, né? Uma das mais bonitas do mundo, que tem a maior floresta urbana do mundo, tem a belíssima Baía de Guanabara, mas completamente insalubre. Como é que é o real acesso a esses locais, né? Que podem ser vistos, nossa, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, etc. Como é que é o real acesso dos moradores de comunidades periféricas a esses elementos que são tão importantes para a saúde, para o bem-estar, para o desenvolvimento humano mesmo, né? Já que somos natureza também, né? E até o Complexo do Alemão está relativamente perto ali da Baía de Guanabara e relativamente perto da floresta. O quão perto, de verdade, né? De fato, a comunidade, e não só a sua, né? Mas outras comunidades estão desses elementos. Muito boa essa questão, até porque pensar cada um dos ODS dariam lives eternas, né, de reflexões sobre elas, mas eu acho que o ODS 3 é central, porque quando a gente pensa saúde e bem-estar, isso está totalmente em conexão com todos os outros ODS, né, porque se um daqueles não está acontecendo, isso impacta imediatamente sua saúde e seu bem-estar. Infelizmente, quando a gente pensa o pacote de ODS, né, e tem que trazer a palavra racismo também, quando a gente pensa os ODS, né, eu acho que deveria ter inserido a palavra racismo, enfrentamento ao racismo, como uma das questões ali também a serem refletidas em algumas regiões do mundo. Mas bem-estar e saúde é uma coisa que é muito falada e pouco aplicada na realidade, e inclusive a desigualdade imposta da estrutura do lugar onde eu vivo e a estrutura de um mundo totalmente machista, né, traz uma fala tão absurda, tão horrível, que eu ouvi muito nesse momento de pandemia e que me entristeceu muito e me provocou muito a querer cada vez falar mais sobre saúde com a população que eu vivo e com a ODS, é que a gente traz para nós aquele discurso de eu sou da favela, eu vi muito isso sobre o coronavírus, mas eu sou da favela, nasci com o pé na vala, nasci bebendo água suja, eu não vou pegar coronavírus. Então as pessoas não têm uma reflexão de tipo, eu tô com a saúde abalada, eu tô com a saúde mental impactada. Então, antes mesmo de falar sobre as florestas e o acesso a algumas regiões do Rio de Janeiro ou do Brasil, que na prática, para
comum para a maioria das pessoas daqui é uma ida à praia, né? Muito menos do que a floresta, muito menos. É mais um mar a referência. Pô, vou lá na praia, tomar um banho, pegar uma coisa e já era. É uma ideia do lazer, assim, central, né? E isso é muito pequeno diante da possibilidade de coisas que o Rio de Janeiro possibilita de acesso de contatos à natureza, né? Mas que bom, pelo menos isso. Mas tudo ainda é mediado pela realidade da desigualdade, do endereço, do CEP, da cor da sua pele, porque, por exemplo, no auge do verão, a gente tem visto que é cada vez mais constante colocarem barreiras de policiais parando o ônibus, fazendo descer os jovens negros que estão a caminho da praia. Então, a única coisa que é óbvia de acesso que a gente consegue já está sendo embarreirada. E não só, pensando no lazer em todas as formas, é muito curioso, mas aqui começaram a surgir recentemente projetos de levar pessoas ao cinema e ao teatro, porque a grande maioria populacional nunca foi ao teatro. Eu já fui ao teatro quando adulto, sacou? É uma parada que, pô, é aleatória, é maneira, existe o teatro, mas não tem um convívio. Então, saúde e bem-estar, na realidade da favela, é muito distante, é uma coisa que parece quase mística, né? Como é que... E é muito curioso, porque eu falo isso enquanto ativista de direitos humanos, com uma consciência crítica muito grande, e eu sei que eu não consigo... eu não trabalho minha saúde mental da forma como deveria, porque eu não tenho tempo para pensar a saúde mental, e às vezes o meu corpo é impactado e eu tenho que parar porque fiquei mal por alguma situação. E isso tendo um grupo de pessoas que querem fazer um trabalho refletindo saúde, que querem implementar isso de forma mais profunda, mas é muito distante, sacou? Porque a sobrevivência ou te bota no quadrado da dureza, tá maluco? E quando você é homem na favela, quadrado do machismo, né? O homem não chora. Não só na favela, em todos os endereços, esse campo machista do homem não chora, homem tem que ser forte. Ou, no geral, de olhar para as mulheres da favela e só as veem como guerreiras, tá ligado? E elas são guerreiras pra caralho, mas isso não pode ser a regra. É a reflexão do porquê que essas mulheres são guerreiras. São guerreiras por conta da dificuldade, por conta da saúde mental, saúde física e toda estrutura abalada diante de uma sociedade que exclui, sacou? De forma muito violenta essas pessoas. Então tem alguns estereótipos que viram autodiscursos de enganação, porque a gente tá ferrado na prática, tá ligado? Tá geral adoecido, tá geral totalmente passando por situações absurdas, e a gente agora tá começando a falar sobre saúde mental, porque quando você pensa saúde é ir ao médico. Pô, tô passando mal, eu vou ao médico. É um resumo de saúde na favela. Tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Saúde é isso, não é um entendimento de que, calma, eu preciso ter lazer, eu preciso ter tempo, eu preciso ter ócio, né? O ócio não existe na favela. Ócio é privilégio, ter um tempo só seu, vou ficar à vontade, não quero fazer nada hoje, isso é privilégio, tá ligado? Aqui muitas vezes a gente tem a vida atravessada por várias questões. Eu tô aqui numa live com vocês hoje e de repente pode acontecer uma operação policial do nada que acerta o transformador e eu fico sem luz, sacou? Aí muda, a vida é atravessada por um monte de coisas. E saúde e bem-estar é algo central, que eu acho que é o mais de recente que está sendo discutido, porque de violências históricas dos outros ODS não garantidos a gente entende muito bem. Agora, saúde, que deveria ser regra, é o novo. Como assim? É agora que você está falando de ir num psicólogo e não ser visto como isso? Será que não é coisa de maluco? Não, é comum. Tipo assim, para a maioria das pessoas aqui, psicólogo é algo recente, é algo que as pessoas vão com o pé atrás e vão achar que eu estou ficando maluco, que eu estou ficando doido, quando é comum para muita gente, faz parte da vida, é da rotina, pô, vou ao meu psicólogo. E tipo, não, isso é agora, porque tem pessoas pretas começando a falar sobre isso. Então, saúde e bem-estar é questão central. E isso está começando a engajar agora, sacou? Mas ainda é muito distante da realidade que a gente vive e, infelizmente, diante da pandemia, eu acho que vai ficar um pouco mais distante, porque a regra novamente vai ser sobreviver, tentar garantir emprego porque o desemprego vai ser regra, tentar garantir comida porque a fome já é presente, tentar garantir água porque a distribuição de saneamento. Então, ODS também se trata muito disso, né? E saúde e bem-estar eu acho que engloba muito disso tudo, porque é algo muito distante quando os outros ODS estão próximos exatamente pela desigualdade. Então, você olha saúde e bem-estar, eu digo isso muito tranquilamente, de que eu falo sobre a importância de saúde e bem-estar, mas não pratico na amplitude e no tamanho do incentivo que eu faço, porque eu não tenho condições. Então, quando eu falo que a gente tem que fazer, não é só tentando provocar o outro a refletir, mas também me provocando, caraca, eu preciso pensar estratégia, eu vou ter que frear ou eu vou ser freado, sacou? Então,
é central, é importante e, infelizmente, é algo místico que precisa virar concreto, né? E isso passa pelas políticas públicas, passa pela garantia dos ODS. Nossa, obrigada, Raul. Boa noite, pessoal. Então, vou aproveitar para puxar também a gente aí falando de saúde, né, e de algo que está distanciado. A gente vai falar agora assim, sobre algo que tem a ver com a Parley, né, que aí é a organização que eu coordeno também, que é a saúde dos oceanos. A gente vai falar da ODS, a minha colinha, 14, que é a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos e o desenvolvimento sustentável. Então, assim, os oceanos, né, ele é fundamental, uma das principais fontes de vida, né, para a gente. Quase 70%, entre 50% e 70% do ar que a gente respira, né, vem dos oceanos. Então, apesar de todas essas importâncias, a gente sabe que os oceanos estão passando por sérios problemas, né, que estão colocando em risco a saúde dele. Então, eu posso citar rápido, assim, né, o problema dos óleos, a sobrepesca, os plásticos, a crise climática. E, em contrapartida com isso, se os oceanos estão perdendo a saúde, nós todos estamos, né? Se os oceanos morrerem, nós todos morremos. Então, eu queria te fazer uma pergunta que é até assim, um pouco delicada, né? Vendo essa urgência da gente cuidar, né, desses oceanos que precisam tanto, diante disso, como pode ser vista a realidade da urgência racial, né? Sabendo que a cada 23 minutos um jovem negro morre. Como é que é visto isso, né, dentro desse contexto? Eu acho que a sua pergunta é central, é muito boa, né? Porque a gente vive numa estrutura onde o racismo é regra e o racismo acaba impedindo uma ampla participação de pessoas de diferentes realidades na luta pela garantia dos ODS, né? Então, a quantidade de jovens, de pessoas potentes que a gente perde diante dos assassinatos, do genocídio, que é a realidade do racismo no Brasil, faz com que também a gente perca a possibilidade de ter um grupo de pessoas que, não estou dizendo que elas se tornariam ativistas ambientais, né, mas que seriam potência sim dentro desses espaços, porque a gente não sabe, não tem a possibilidade de entender quem seriam, para onde iriam algumas pessoas, porque elas são o tempo inteiro atravessadas pela violência e pelo genocídio existente no Brasil. E quando a gente pensa em mar, é muito curioso, porque, como eu falei anteriormente, né, o mar é a referência. Inicialmente, a nossa conexão com esses lugares é muito básica, né? O mar é a referência de ir na praia, vou nadar, e não de uma reflexão de caramba, o mundo é muito mais água do que terra. Aqui tem muito mais vida do que aqui fora. Isso aqui é o que mantém a possibilidade da gente respirar, da gente viver. Então é muito distante, né? E o racismo ele tem total envolvimento nesse distanciamento, porque o racismo ele atravessa a vida das pessoas negras periféricas faveladas, né, as etnias, né, os povos indígenas, de todas as formas, né, um conjunto de violências que limita muito o ser humano e quando não arranca a sua vida de forma violenta, infelizmente muito comum. Então, a não possibilidade de permear esses campos e fazer essas discussões é também uma das grandes questões que faz o mundo cada vez mais sucumbir diante da gente não conseguir fazer discussões que deveriam ser simples, que deveriam ser básicas, que deveriam estar na escola de forma muito mais profunda do que um livro que você lê e não discutiu nada, só está ali, você passou para dizer que falou sobre aquilo, mas ninguém entendeu, ninguém aprendeu, ninguém conhece o caminho que o plástico faz. E, infelizmente, a favela a sociedade como um todo, né? Mas o fato de não ter a garantia correta de um descarte de lixo, de uma coleta funcionando dentro daquele espaço, faz com que tenha muito plástico espalhado pelo chão da favela, que chove, vai para o esgoto, parar no mar. Então, se a gente garantir direito básico nesses espaços onde o racismo tanto viola, a gente poderia conseguir reduzir drasticamente as violências que o planeta sofre exatamente pelos nossos impactos, né? Só que o ser humano e a estrutura racista ela é tão violenta, ela é tão cruel, que literalmente destrói o todo, consegue destruir o próprio ser humano e consegue destruir o meio ambiente como um todo, né? E isso que precisa ser discutido e freado. Por isso que eu provoquei a construção do Favela e ODS, que é para falar sobre isso. As próprias ações, eu mesmo reconheço que eu não tenho conhecimento prático do que fazer. E é por isso que como o Gil bem trouxe, eu fiz algumas postagens no ano passado de buscar pessoas e parceiros que me ensinam como fazer e vamos tentar tocar aqui dentro.
porque a estrutura da desigualdade nos é muito triste quando eu olho as pessoas debochando de abraça a árvore, é só mais um plástico, sabe? Porque é uma consequência de uma estrutura racista que não permitiu as pessoas verem quais são os caminhos, o fio, a linha do tempo que é feito por cada um desses processos, e aí a gente torna menos a significância de algo tão importante. Eu falo sempre com as pessoas, como é que aqui no Complexo do Alemão tem a Serra da Misericórdia, um dos pontos centrais que tem árvore, e só, né? Nas favelas e periferias, infelizmente, você tem um ponto ali que tem árvore e o resto quase nada. Você tem convívio com esgoto a céu aberto, com violências e etc., trazidas como política pública, né? A violência como regra. E aí eu sempre falo, como é que eu vou falar com meus filhos sobre árvore, se árvore não é uma coisa da minha rotina? Como é que eu vou explicar a importância? Eu posso pegar um papel, eu posso passar um vídeo, mas seria muito foda eu conseguir ir lá, olha essa árvore, isso é uma árvore, é uma vida, tem essa importância para o ser humano, soma com isso no mundo e garante o nosso bem-estar. Só que não, a gente não tem árvore, e no Complexo do Alemão, a referência de floresta que a gente tem, ela foi criminalizada pela estrutura exploradora e violenta de uma mente racista, que é, por exemplo, em 2010, salvo engano, agora fugiu a data exata, mas quando teve aquela travessia durante a ocupação, a invasão do Complexo do Alemão, tem uma imagem muito famosa da fuga de jovens que eram envolvidos com o varejo das drogas de uma favela para outra. E aquilo caracterizou a zona de mata do Complexo do Alemão. É um lugar de violência, é um lugar de perigo, não devemos ir, não devemos passar. Então é muito distante a conexão das pessoas desse próprio lugar com essa área verde dentro do nosso espaço. Então tudo é muito difícil. Eu queria falar sobre árvores, mas eu não tenho árvore próxima para usar como exemplo, né? Para nós é como se houvesse a extinção das árvores. É algo que eu não tenho facilidade de chegar e mostrar para o meu filho, essa aqui é uma árvore que faz essa importância. É a mesma coisa, é saneamento básico. Eu cresci vendo vala, meus filhos continuam vendo esgoto a céu aberto, e é muito difícil você explicar que não é comum algo que ele vê todo dia. Toda vez que vai para a escola, toda vez que sai da favela, toda vez que vai a um lugar, você passa pelo esgoto a céu aberto. Então, aquilo se torna comum para essas pessoas, e quando é diferente, é tipo, uau! Na pista, quando você atravessa o túnel do Rio de Janeiro, é muito marcante. Quando você sai do centro para a Zona Sul, que tudo fica verde, sacou? Você não tem esgoto, você não tem lixão espalhado. Então, é muito grave essa realidade, né? E discutir a vida na água é central. Para passar a bola de novo, não ficar travando muito, eu pego onda, né? E eu moro um pouco distante da praia, apesar do Complexo não estar 1 hora dali. E eu tentei pegar onda em pé, quilha, só que, sou pobre, querendo surfar. Primeiro que eu era zoado na favela por geral. Para de ser maluco, favelado surfista. Que não sei o quê. E era muito difícil ir para a praia com uma prancha grande em ônibus, metrô, todo mundo reclamando. Aí virei bodyboard, fui para a prancha pequena e tal, e aí me envolvi com o mar de uma forma muito profunda, né? E comecei a entender mais sobre a importância do mar, sobre a importância dos seres vivos que vivem no mar, na água, né? Sobre a importância das águas, não apenas da água salgada, água doce, né? A importância das águas para nós, da vida na água. E é uma realidade muito distante. Parece que eu estou atravessando um túnel do tempo, tá ligado? De chegar num espaço onde existe, por conta de questões de privilégio e racismo histórico, pessoas que estão discutindo sobre algo que deveria ser comum a todas, mas só aquele grupo discute. E muitas vezes o que é simples parece heroísmo, né? Aquela pessoa está... Quando não, deveria ser simples, deveria ser para todos nós, não deveria ser distante, deveria ter uma imagem de representação sobre algo tão comum, quando na verdade fica nesse limbo, né? Apesar das vezes, dependendo de onde eu subo no topo do Complexo do Alemão, eu vejo o mar, mas aquele mar é um lugar ali distante que fica na zona sul do Rio de Janeiro, e não uma realidade de tipo, olha que incrível o mar, tá ligado? A vida. Isso é tão importante. E aí, por isso, por exemplo, que ano passado eu fiz uma publicação exatamente de querer saber lidar com plástico, reduzir o uso de plástico, pensar estratégia de coleta de lixo, porque no final das contas o que não é garantido nesse ambiente, né, excluído estrategicamente por conta da desigualdade, do racismo, que a cada 23 minutos assassina uma pessoa negra, que em sua maioria no Rio de Janeiro vive nesse ambiente de favela e periferia. Então a não garantia do
das questões básicas dentro desse espaço impactam o todo, inclusive a própria vida nos oceanos, porque não adianta nada você fazer um trabalho legal em uma pequena região privilegiada, mas a grande totalidade do significado de Rio de Janeiro, né, quando você olha o Rio e o Brasil por cima, né, olhando, vamos dizer que a gente olhasse fora do planeta, o Brasil é uma grande periferia, uma grande favela, é um grande campo com pequenas bolhas de elite, tá ligado? E essas pequenas bolhas de elite tomam decisões excluindo esse todo, e esse todo é quem poderia impactar e transformar a realidade do meio ambiente, né? Então é muito legal essa conexão que você faz sobre o assassinato de jovens negros e sobre a vida no mar, porque a gente atravessa possibilidades, a gente tira vidas de pessoas que poderiam, inclusive, sim, também serem ativistas ambientais e transformar e impactar a realidade a partir de onde vivem, né? Valeu, Raul. Essa última fala tua é uma coisa que eu sempre penso. Todo ano eu digo, não, esse ano começa o surf, mas aí eu penso, cara, como é que eu vou andar com uma prancha no ônibus? Ai, velho, que loucura. Gente, mas assim, Raul, eu tenho mais uma... Tá doido. Super difícil, bora surf. Depois a gente fala. Gente, mas então, Raul, para a gente já finalizar essa primeira parte de perguntas que a gente está fazendo para ti, eu tenho uma pergunta final aqui que tem um pouco a ver também com muito do que tu já disse, até anotei umas coisas aqui, meio que tu já deu essa resposta, mas para direcionar um pouco mais. Enquanto Engajamundo, a gente, como eu já falei, a gente trabalha com os ODS, e o Engajamundo, bem rapidinho, ele nasce com esse olhar mais internacional, né? Então, umas meninas estavam numa conferência e viram que não tinha jovem brasileiro lá. E por que não tem jovem brasileiro nesse espaço que é para o jovem brasileiro, né? Também. Então, tem várias questões que a gente pode falar, né? O que leva essa juventude periférica, por exemplo, a não estar ocupando esse espaço como deveria. Quando a gente começou a trazer um pouco mais essa agenda para a nossa realidade, e o nosso objetivo era ter uma rede cada vez mais diversa. Então, hoje a gente tem núcleo nas aldeias, nas periferias, em quilombos, em comunidades tradicionais, ribeirinhas, que é, né, a concretização de um sonho mesmo, assim, né, que a gente pensa em cada vez mais tornar essa linguagem mais acessível. Mas a gente trabalhando com ODS, a gente tem inúmeras críticas aos próprios ODS, né? Então, apesar de a gente ter um grupo que trabalha só com isso, e trabalhar com clima e gênero e tudo mais, a gente tem uma crítica porque a gente sabe que quem são as pessoas que fizeram esses acordos, né? Quem são as pessoas que fizeram essas metas e esses objetivos? Porque são objetivos que falam sobre a nossa vivência, mas a forma como eles retratam ali, né? Se a gente de fato for colocar na vivência das juventudes brasileiras, né? Porque são plurais, são inúmeras, de fato é um negócio muito complicado. Então, um objetivo e desafio que a gente tem tido é como, de fato, fazer com que a agenda, que é para 2030, a gente tem 10 anos para cumprir essa agenda, é muito tópico, de fato, é muito tópico, mas como que a gente vai conseguir fazer com que essa agenda dos ODS, né, se tornem mais reais? Tipo, como que a gente vai conseguir, de fato, fazer com que a gente use eles como instrumento, como ferramenta, mas trazendo para as nossas realidades, né? E aí pode ser um exemplo, o Favela e ODS, como que vocês têm feito para, de fato, trabalhar esses ODS na vivência própria de vocês aí? Maravilha, cara. Eu acho que essa pergunta é muito, muito importante e vale ressaltar que o Engajamundo é uma grande referência para mim, né? Como eu falei, o meu envolvimento com essa reflexão sobre questões climáticas ele é muito recente. Então, quando eu observo o que eu participei na vida, está tudo muito dentro de vários dos ODS. Só que o entendimento sobre o significado disso tudo é muito recente. E, inclusive, quando eu conheço, eu já tenho uma consciência crítica formada que me traz para um campo de, exatamente como você falou e como o Engajamundo vê, tem uma estrutura ali que é muito legal, mas não se aplica na nossa realidade, exatamente porque você lê e pensa, porra, quem fez isso aqui não estava dentro de uma periferia, não sofre racismo, vê árvore sim, tá ligado, na sua rotina, porra, passa muito menos perrengue do que nós. Então fica explícito em todos os ODS quando se detalha de que mesmo nesse processo existe uma exclusão. E aí eu acho que a resposta sobre isso é simples, né? É a gente se conectar, se organizar, e aí eu digo de novo, o Engajamundo é referência para mim. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu encontrei esse trabalho maravilhoso. Recentemente encontrei com a Naya Almeida, né? Nayara, aqui do Rio. Porra, trocou várias ideias, aquela mina genial, maravilhosa. Aí fui me conectando com outros manos e manas de periferia que estão num corre ali também, tentando fazer o match dessas pontas para discutir junto, porque discutir
clima e meio ambiente, na realidade que a gente vive, às vezes te coloca num isolamento muito maior do que outras pautas, né? Muito doido, porque as outras pautas atravessam a gente, mas você está peitando ainda a discussão climática e meio ambiente. Então, parece que você está carregando um peso a mais dentro de toda a sua caminhada. Então, acho que é isso, a gente se fortalecer e pressionar para todos os espaços. É aquela velha ideia do nada sobre nós sem nós. Então, tipo assim, a gente tem que pautar as instituições têm que ouvir, entender e a gente falar em todos os espaços que, ó, a instituição que está pensando isso é branca, e tudo bem, a gente pode evoluir isso, sacou? Durante muitos anos a gente foi excluído e agora a gente está dentro. Então, eu acho, eu vejo, por exemplo, quando eu starto Favela e ODS, é exatamente para que mais pessoas tenham conhecimento da existência dessas questões urgentes que a gente precisa discutir, que isso tem conexão direta com o nosso povo, tá ligado? Que é central, que a população negra periférica, favelada, indígena, quilombola, tão excluída, né? As populações, as outras minorias, ditas minorias, que são maiorias, na verdade, né? Excluídas nessa realidade, podem salvar a humanidade, o meio ambiente e o clima, tá ligado? Porque a gente vive violência e ainda consegue construir estratégia em meio a esse cenário de violência. Então, se a gente consegue garantir minimamente a redução da violência que a gente sofre, a gente se estrutura e se organiza numa potência muito grande que transforma o mundo como um todo, a partir de uma favela, a partir de uma periferia, a partir de um lugar tão excluído pela sociedade ainda hoje, né? Então, é isso que eu vejo, é isso que eu acredito, que é disputar narrativa e espaço, tá ligado? A gente, como você falou do surgimento do engajamento das meninas se organizando para ocupar a conferência que não nos convidou e nem sabe da nossa existência, e às vezes a gente chega lá e dá um papo tão reto, tão amarrado, com uma reflexão tão profunda, para eles profunda, porque para nós é simples, tipo, irmão, eu vejo isso todo dia, eu falo disso toda hora, é você que estava em outro ambiente que nunca possibilitou qualquer conexão de saber da minha existência ou de que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, né? Então, eu acho que é isso, fazer esses matches entre nós, por exemplo, o Papo Reto, o movimento, o meu ativismo, ele tem um discurso. Eu converso com geral, trato geral bem, mas eu digo, meu trabalho inicialmente é da favela para a favela. É nós por nós, organizando nós, fortalecendo nós, lutando pelos direitos de nós, e aí depois a gente vai se conectar com outras estruturas, porque as outras estruturas só nos trouxeram violência. Então, a gente vai se fortalecer aqui para disputar com vocês que nos excluíram. Eu acho que isso vale no campo da consciência ambiental, de discutir as questões climáticas, né? No sentido de que, mano, a gente está fazendo isso daqui e vocês estão discutindo aí o que a gente está aplicando aqui. Então, até no campo financeiro mesmo, tem que fazer chegar recurso no Engaja Mundo, tem que fazer chegar recurso numa parceria do Favela e ODS, porque a gente ainda não é nem estruturado, então a gente precisa de parceiros para fazer junto. Então, tipo assim, potencializar e fortalecer o nosso povo. O que a ONG Branca pode fazer, que está discutindo, inclusive pautas importantes, não estou reduzindo a importância do que está sendo construído, só que tem que haver uma sinergia e um equilíbrio, tem que haver uma consciência de que o nosso saber das vivências periféricas faveladas é saber científico, é saber de dado. Não é um depoimento numa mesa. Agora falou fulano, especialista ambiental, agora falou fulano, não sei o quê. Agora vem trazer um depoimento, Raul Santiago, que criou o Favela ODS no Complexo do Alemão. Não, mano, é ao contrário. Isso aqui é a favela científica. É fala científica da vivência da favela. Então, é disputar essa narrativa, se fortalecer entre nós para dizer, irmão, o seu saber vale e importa. Chega em qualquer lugar com essa consciência, cabeça erguida e dá teu papo, porque a estrutura vai tentar diminuir, silenciar e fechar as portas. E aí eu acho que a estratégia Engaja Mundo é esse exemplo, irmão. Vamos se organizar e vamos ocupar. E é esse o meu pensamento com o Favela e ODS. Quem tá dizendo que é parceiro? Vamos embora, chega aqui. Parceria parceria de quem vive no privilégio eu tenho um saber e eu vou te ensinar esse saber. Vai saber fazer tudo que eu sei fazer. É um ponto. Ou então, eu tenho grana e vou te ajudar para você tocar o que você precisa. É tipo, chegar no próximo encontro global que tiver aí e, por exemplo, as instituições ambientais do Brasil, garantir que pode ir, sim, 1 ou 2 pessoas dessa ONG, mas cada uma delas tinha que levar também um preto periférico, uma mina da favela que está discutindo mesmo. Cada uma delas, tá ligado? Encher de gente pra caralho de favela e periferia dentro desses espaços e não ter que o Engaja Mundo se organizar, fazer um corre maluco, sacou? Movimentar o mundo para chegar num lugar onde a gente deveria ser convidado, irmão, para falar.
porque a gente é quem está morrendo e os que sobreviveram estão construindo solução. Então, acho que é um pouco disso, né? E ODS, como você falou, é central. É incrível, é potente, mas falta coisa. E essa coisa é porque não tinha gente ajudando a refletir. É igual política no Rio de Janeiro, né? Vem num caixote, os caras olham para o alemão e falam: porra, acho que eu vou fazer um teleférico ali. Ignora saneamento básico que não existe, ignora a água que não chega para as pessoas, ignora a violência que a gente vive até hoje, e agora a gente tem um teleférico que há 3 anos não funciona. Então é meio isso, né? Às vezes a sua estratégia pode parecer bonitona, mas ali na frente ela falha, porque não tem quem está vivendo todos os dias e que poderia te dar um toque simples de tipo, mano, não vai aqui, porque ali vai cair no buraco. Sacou? Eu acho que é um pouco disso. Central isso daí que você trouxe. Nossa, Raul, muito bom. Eu acho que é isso, né? As políticas não estão sendo feitas pelas pessoas afetadas, né? Então, de fato, é muita coisa ainda para a gente conversar e, de fato, fazer as coisas caminharem. Tem uma pergunta aqui de um convidado que eu vou te fazer. A gente já está num tempo assim, bem curtinho, então, se tu puder ser ainda mais... Esse tweet tem que virar um tweet mesmo. Vou fazer, então, a pergunta é do YouTube, tá? É do Vinícius Martins, que está acompanhando a gente pelo YouTube. E ele perguntou, sabendo de cada vez mais... Sabendo que cada vez existem mais descasos do atual Estado em relação às importantes ODS, como nós, cidadãos, podemos trabalhar para minimizarmos os impactos negativos, ainda mais em pandemia? Maravilhoso, maravilhoso. Tem mais alguma que você quer fazer junto ou segue nessa? Vou seguir nessa então, enquanto você está vendo tá aí, porque essa resposta é rápida. Eu acho que, tipo, no caso, não só do Complexo do Alemão, né, mas do Brasil como um todo, a própria pandemia é um dado. A maior marcação, o maior resultado que a gente tem da participação do poder público durante a pandemia para favelas, periferias, espaços negros em geral, é a ausência. Então, a ausência resume o que foi o poder público durante a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a potência, a força da organização das próprias pessoas desses espaços que garantiram que as pessoas não passassem fome, garantiram que as pessoas não passassem sede, garantiu que as pessoas tivessem informação, tá ligado? A autogestão sustentável, coletiva, de recursos diversos, né, de todos os tipos de recursos, de captação de dinheiro, de recepção, de receber material, de fazer uma logística de distribuição dentro desse espaço. Tipo assim, a gente... várias frentes que surgiram nesse momento de pandemia são pequenas prefeituras locais, tá ligado? São uma estrutura que dá aula ao poder público. A gente fez e faz coisas que já são exemplo. Então, acho que é multiplicar isso entre nós, a gente se conectar, porque cada vez mais a gente tem pensamentos de extrema-direita e boçais a nível presidencial, a nível estadual e a nível municipal, né? No Rio de Janeiro, a gente ainda tem esse combo de absurdos, né, em todas as esferas de poder, mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa que veio um pouquinho ali de inserção de governo Lula, mas também de campo educacional, de compartilhamento entre nós mesmos, né, as nossas e os nossos, que é a consciência crítica que isso não volta. A consciência crítica que a gente tem, e nós, vendo da realidade que nós viemos, a gente compartilha isso muito fácil, né? A coletividade nossa caralho, aprendi algo fora, tenho que mostrar para a galera inteira pegar essa visão. Então, isso é comum. A consciência crítica que a gente vem tendo nas últimas gerações, ela só pode ser freada. Hoje, a política pública de retrocesso de um presidente que quer atacar as cotas, que quer reduzir áreas de direitos humanos, que ataca mulheres, que ataca, diversidade de gênero, que ataca todas as pessoas, essa estrutura, ela é violenta e vem diretamente em nós, nos impacta, mas ela não apaga o que a gente já sabe. E o que a gente já sabe, a gente multiplica. Então, eu vejo até que há um reforço dessa estratégia e estrutura de violência racista dessas pessoas, exatamente porque a gente está virando um canhão, uma máquina, e a chave vai virar em algum momento. A gente está compartilhando, mobilizando, contaminando positivamente com saberes que reconhecem ancestralidade, que reconhecem questões históricas
da nossa rotina, da nossa vida, e isso só é apagado com extrema violência ou assassinato. A violência na saúde, nos hospitais, de não agir, deixando o nosso povo com fome, mas a gente se organizou e conseguiu, de certa forma, enfrentar isso, ou com a violência direta da arma de fogo, sejam nas operações policiais, ou sejam assassinando referências, como foi com a Marielle Franco. Então, a única forma de nos parar é essa, nos matando, porque enquanto a gente segue vivo, eles podem modificar a estrutura da política, ficar mais difícil os nossos processos, mas a consciência crítica que a gente tem, a auto-organização que a gente tem feito para multiplicar essa estrutura é o principal caminho, é compartilhamento, é reconhecimento entre nós dessas potências e tentar ao máximo descentralizar esses saberes. E aí, sei que a gente está atrasado, mas só para dar um exemplo muito simples disso, no gabinete de crise do Complexo do Alemão, a gente tem duas pessoas que têm bastante visibilidade, ao menos online, que é o René Silva e eu. E aí, a gente está no Complexo do Alemão, apesar das violências que a gente vive, a gente está na zona norte do Rio de Janeiro, que é próximo do centro. Então, tem algumas questões geográficas e o envolvimento de pessoas com certa visibilidade que facilita o processo, por exemplo, de na pandemia a gente pedir ajuda e essa ajuda vir rápido. Dinheiro, doação, vamos embora, estamos juntos. O que é diferente de muitos irmãos e irmãs que, às vezes, aqui mesmo no Rio, já estão para dentro de Caxias, já estão para dentro da Baixada, já estão na região dos Lagos, já estão em outras áreas. Então, isso conta muito. E quando a gente vai para outras regiões do Brasil, é muito pior. Quando corta para o Nordeste, para o Norte, né, a geografia ainda da nossa realidade é de invisibilidade. Então, a gente precisa, ao menos enquanto favela, periferia, quilombo, aldeia, se conectar e se fortalecer. Em certo momento, o René Silva, eu e a Camila Moradia, que estava puxando o gabinete de crise do Complexo do Alemão, a gente começou a pedir doação, e aí começou a chegar gente do Acre, sacou? De Roraima, de Rondônia, querendo ajudar a gente pensou primeiro, muito legal que essas pessoas reconhecem o nosso trabalho. Mas no segundo momento a gente pensou, calma aí, a gente quer doação do Acre, brother. No Acre com certeza tem gente foda pra caralho, incrível demais, fazendo um trabalho tão parecido com o nosso, ou até muito maior do que o nosso diante da realidade da desigualdade, mas essa pessoa está doando para nós. Então a gente começou uma contra-conversa de incentivar pessoas que nos procuravam a doar na sua própria região. Então, deve ter uma aldeia, um quilombo, uma periferia aí perto do seu bairro nobre que você pode ajudar, que está precisando desse trabalho. Vamos usar esse momento para reconectar com a nossa própria região. Então, eu acho que é isso. A gente agir em coletividade, vamos se juntar, vamos multiplicar os nossos saberes, mas também descentralizar, multiplicar lideranças, visões, ideias, para que não fique também num limbo de pessoas únicas, e muitas vezes pessoas únicas têm a vida dominada por agendas que afetam sua saúde mental, te fazem virar token de branco, tá ligado? Então tem muitos cuidados que a gente deve tomar, e o compartilhar entre nós, a gente se cuidando, é o central. Foi mal aí, né? Atravessando tudo. Não, muito bom, Raul. Muito boa essa última fala de realmente descentralizar, e eu vejo muito isso também, né? Galera, sei lá de onde, querendo ajudar a galera daqui da palha. Não, cara, cuida da tua... Pois, era o Colano no Sudeste, o Brasil bonitão, grandão. Cuidando na sua própria casa, você já está cuidando do oceano, no nosso caso, né? Do oceano, só cuidando da tua casa, né? Dos seus registros, das tuas casas. Acho que esse olhar para dentro e para o local e para o próximo, que é uma oportunidade, né, dessa crise pandêmica, ele é bem importante mesmo, assim, né? Bom, vamos lá, a gente vai fazer só mais uma pergunta, porque já estamos quase passando do tempo, já passamos do tempo, mas vamos lá. Já passamos. Aí, vai no Twitch, hein, Raul? Vamos lá, Não, agora eu prometo que é freestyle. Tá, então a última pergunta é do Kempson Cabral, lá do YouTube também. Opa, tem uma da Kinda também. Ai, meu Deus do céu. Vamos no Kempson, vamos fechar no Kempson, gente. Vamos ter que fechar nele. E a pergunta é: como deixar as pautas ambientais, vistas muitas vezes distantes da realidade cotidiana, né, para a galera periférica, mais atraentes e adaptadas à realidade das favelas? Incluindo, né? Se importando, direcionando ações para esse lugar. Eu acho que o campo da educação é central, trazer conhecimento sobre essas pautas, mas também investir nesses espaços, aproximar essas pessoas, fazer junto de verdade. E é distante porque fizeram ser distante. Então, se a gente quebrar a cabeça para aproximar e refletir junto sobre uma favela, ela começa numa montanha, começa num espaço verde, né? Começa num espaço de vida ambiental e depois acaba que o processo da desigualdade gera um desmatamento que vira uma ocupação de sobrevivência de seres humanos. Então,
entender o contexto, tá ligado, da nossa região, incluir essas pessoas, aproximar, considerar esses saberes e se esforçar. Quem detém os saberes, quem consegue fazer isso, tem o trabalho de se esforçar para tentar aproximar essas outras pessoas, né? E aproximar é chegar com respeito, chegar entendendo que a estrutura da desigualdade que fez esse distanciamento, que a gente pode juntos, chegar a um novo, né? Então, eu acho que se trata disso, inclusive, parabéns a vocês por essa live, por esse espaço. Eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu participei durante a pandemia. Eu estou fazendo live pra cacete, virei uma live man durante a pandemia, mas isso aqui foi muito legal, com várias pessoas perguntando, inclusive vou copiar isso para que outras pessoas façam. Ficou um ambiente muito gostoso, muito agradável, não focando só em uma pessoa, né? Mesmo que sutilmente todo mundo pode falar quem é, do que faz, trazer conhecimento sobre Parley, sobre Engajamundo e outros trabalhos. Então, parabéns por quem pensou essa estrutura. Realmente estou muito à vontade, estou muito feliz, e isso é diferente de todas as outras coisas que eu participei. Então, muito legal a todo mundo que pensou isso. Tamo junto, vamos nessa. Todo mundo no coraçãozinho, galera. Todo mundo no coração. Nóis. Na moral, Raul, vamos finalizar então, galera, para a gente não passar muito tempo. Eu fico emocionada, é uma honra enorme, assim, para a gente da Parley, né? Tá proporcionando essa plataforma de colaboração mesmo, essa é a ideia, que a gente realmente possa trocar, principalmente escutar, aprender, e a gente, que eu digo, nós, Parley, todos os participantes do programa, e todo mundo, né? A gente pensou nessas lives abertas exatamente para não limitar o conhecimento a um grupo específico e, ao mesmo tempo, poder cuidar desse grupo que está participando desse programa, né? Então, criar um ambiente seguro, mas, ao mesmo tempo, poder trazer para mais pessoas essa temática. Muito obrigada, facilitadoras, mulheres maravilhosas que estão com a gente nessa jornada. Muito obrigada, Thaís, por... Caraca, estamos tocando muito por trás assim, dos bastidores para fazer a parada acontecer. Muito trabalho de produção. Muito, muito obrigada, Raul. Que bom que a nossa conexão lá atrás está gerando esses frutos. E, cara, conta com a gente, conta com a Parley. Eu vou falar assim, conta com o Engaja com certeza também. Nem sou do Engaja, mas eu tenho certeza, né? Faz assim, Karina, tudo certo? Mas, cara, Raul, conta com a gente, cara, o que... Vamos trocar, vamos seguir, estamos junto contigo, estamos junto com a favela, no que a gente puder ajudar realmente, estamos juntão. É isso, galera, brigadão, boa noite para todos os participantes do YouTube. Galera, quiser saber mais da Parley, procura aí parley.tv, MNE também, quiser saber mais, Engajamundo também, tem tudo, todas as plataformas estão no YouTube, no site também tem, procura Favela ODS, que também está no Instagram. Vamos seguir trocando, que é só assim que a gente vai mudar esse mundão. Valeu, galera! Não deixar ninguém para trás, é isso. É isso, vou finalizar aqui, então, encerrando a transmissão. Parar.